Sejam bem-vindos à especial de retrospectiva de Vale a Pena Ver de Novo, dos melhores vídeos do Alta RPM de 2024, senhoras e senhores. Pelas barbas do profeta. Vocês acreditam que nem só de combustível vive o Alta RPM? Sim, em 2024 eu desenvolvi uma pauta muito legal com a Shell do Brasil, falando sobre a viscosidade de óleo lubrificante do motor. Vocês acompanharam? Vocês deveriam ter acompanhado. Se vocês não acompanharam, o vídeo de hoje é a oportunidade para vocês ficarem por dentro deste assunto extremamente interessante. Bom proveito e boas festas. 0W20, 5W30, 15W40, 20W50. O que esses números aqui, ó, num frasco de óleo querem dizer sobre o óleo lubrificante que você vai colocar no motor do seu carro? E no vídeo de hoje a gente vai explicar tudo isso com exemplos práticos com o apoio da Shell Helix. Eu não tô soltando. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. O meu nome é Márcio Murta, eu sou diretor de conteúdo aqui do Alta RPM e hoje, finalmente, a gente vai conseguir fazer um vídeo que eu sempre quis fazer para falar sobre a viscosidade do óleo lubrificante do motor do seu carro. Sim, o seu carro precisa receber um óleo lubrificante específico. E eu não estou falando sobre sintético, semissintético, mineral. Eu estou falando sobre a viscosidade do óleo lubrificante do motor e depois de assistir esse vídeo aqui, vocês vão entender por que vocês não devem mudar a viscosidade do óleo lubrificante do motor do seu carro inadvertidamente ou de qualquer forma. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala do óleo lubrificante do motor, devido à sua própria concepção e também aos aditivos que ele recebe, a viscosidade do óleo lubrificante do motor vai se alterando conforme o motor ganha ou perde temperatura. Então sim, a liquidez do óleo lubrificante vai se alterando de acordo com a temperatura do motor. Neste caso aqui, quando a gente fala de um 15W40, por exemplo, a gente está falando de dois momentos distintos, da viscosidade do óleo do motor em dois momentos distintos. Então 15W, o W aqui significa winter ou inverno em inglês. Então essa aqui, o 15W, é a especificação do óleo lubrificante, na realidade, falando mais precisamente, é a viscosidade do óleo lubrificante do motor na fase fria, quando o óleo está frio, na primeira partida do dia do seu carro, por exemplo. E quando a gente fala do 40, a gente está falando da viscosidade do óleo lubrificante quando o motor está na sua temperatura de trabalho. Curiosamente, as marcas não falam qual é a temperatura do winter aqui, a temperatura inicial, a temperatura do óleo frio. A gente não conseguiu encontrar essa informação, mas a gente sabe que a segunda parte aqui, a viscosidade do óleo lubrificante do motor, nesse caso 40, quando as marcas desenvolvem o óleo lubrificante e eles fazem o óleo passar por um viscômetro, ou seja, é um equipamento feito para poder medir a viscosidade do fluido, digamos assim, essa medição aqui é feita com o óleo lubrificante do motor na temperatura de 100 graus Celsius. Então 15W é a viscosidade do óleo lubrificante do motor na fase fria. 40 é quando ele está na temperatura de trabalho ideal. E essa temperatura de 100 graus Celsius foi estabelecida pelas marcas, embora alguns óleos lubrificantes de motor trabalhem com a temperatura um pouco mais baixa ou um pouco mais alta. Lembrando uma coisa muito importante, pessoal, que de acordo com os tipos de aditivo, a concepção do óleo, seja sintético, semissintético e mineral, entre a temperatura mais baixa aqui, o winter, né, que é o 15 nesse caso aqui, e a temperatura mais alta, que é de 100 graus Celsius, a viscosidade do óleo lubrificante do motor, ela não necessariamente vai se alterando de forma linear. Então não é do mais frio para o mais quente, não é necessariamente uma reta. Ela pode demorar um pouquinho mais, depois subir um pouco mais rápido e por aí vai. Levando em consideração a viscosidade do óleo lubrificante, tanto no ponto mais frio quanto no ponto mais quente, eu já afirmo para vocês aqui que é extremamente importante que toda vez que vocês forem trocar o óleo lubrificante do motor do carro de vocês, vocês respeitem as especificações do óleo lubrificante recomendadas pela marca do seu veículo. Ah, Murta, mas meu carro usa 5W30, falaram que o motor está muito rodado, com 100 mil quilômetros, e que a partir desse ponto eu já posso colocar um 20W50. Jamais
faça isso. E a gente vai mostrar para vocês agora. Deixa eu explicar a ideia do nosso teste aqui. Enquanto eu falo com vocês, nós selecionamos 3 tipos de óleo lubrificante de motor diferentes que estão sendo resfriados há algumas horas já, eles já estão próximos da temperatura de 5 graus Celsius, que será o nosso winter no nosso teste, que eu já vou mostrar para vocês. Mas para isso a gente vai usar um 0W20, um 5W30 e também um 20W50, senhoras e senhores. Óleos lubrificantes com especificações completamente diferentes. E a gente deu o nosso jeitinho aqui de fazer o nosso viscômetro para a gente ter uma noção da velocidade com que o óleo lubrificante do motor, tanto quente quanto frio, vai precisar para passar por um determinado caminho. Utilizaremos uma seringa, senhoras e senhores, uma seringa industrial, por sinal, aqui, de 200 ml. Se a gente puxar um pouco mais, a gente consegue colocar mais do que 200 ml. Funcionará da seguinte forma. Deixa eu colocar isso aqui e aqui está. Pessoal, os 3 potes de óleo estão na mesma temperatura agora dentro da geladeira. Não contem pra ninguém, mas a gente colocou dentro da geladeira, tá bom? Então eles estão lá há bastante tempo, uma temperatura estável. Não façam isso em casa, tá bom? A gente vai retirar um pote por vez, já que a temperatura tende a ser constante, a temperatura da geladeira mínima é constante, a gente não vai ter nenhuma variação com temperatura. E aí a gente vai retirar cada um dos potes. Eu vou chegar com essa seringa industrial, colocar dentro do pote e encher a seringa. É o caso do que a gente fez com água aqui para poder ilustrar para vocês. Então a gente tá com a seringa cheia, a gente vai virar dentro deste becker aqui e aí, com tudo pronto, a gente vai retirar o êmbolo. E assim a gente vai conseguir ver a viscosidade do óleo lubrificante. Este exemplo aqui é o exemplo com água. Então, pessoal, para ficar tudo de igual para igual em todos os casos, a gente vai iniciar o procedimento e a gente vai só considerar o teste a partir do momento que ele chegar em 75 ml aqui. E a gente vai encerrar o teste quando a gente chegar nos 200 ml aqui. Então a gente vai ver quanto tempo será necessário para cada um dos óleos lubrificantes do motor completarem esses 125 ml. Daí a gente vai conseguir ter umas noções bem claras e práticas sobre a viscosidade do óleo lubrificante do motor. Vamos começar? Temperatura variando entre 5,5 e 6 graus Celsius. Aqui agora, pessoal, vamos fazer a primeira das nossas medições. Então, como eu disse, vamos sugar o óleo lubrificante. Eu adoro essas brincadeiras, estilo cientista maluco. Me sinto tão em casa. Então, 0W20 já depositado aqui. E vamos iniciar. Podendo? Tá valendo? Certo? E 3, 2, 1 e... pronto! Esse, senhoras e senhores, é o 0W20 numa temperatura de 5 graus e meio, mais ou menos. Chegando no final agora, ele entrou nesse gotejamento que a gente não precisa dar continuidade. A gente pode acelerar o resto da transferência aqui pelo êmbolo e partir para o próximo teste. Cara, é mais difícil de puxar, inclusive. E 5,30 no seu devido lugar. Posso iniciar? Pode? 3, 2, 1 e... pessoal, já deu pra ver aqui, a gente não cronometrou, vocês viram, mas a gente não viu aqui, mas já deu pra ver que notavelmente foi muito mais lento. De 75 a 200 ml aqui, então 125 ml. Vamos para o próximo teste. E aqui, senhoras e senhores, o que é para ser o óleo lubrificante mais viscoso de todos, 20W50. Mano, é sério?
Eu não tô zoando, não, tô falando sério. Pode ir aqui, vamos iniciar a transferência. Desce um mel. 5,5 graus Celsius. Pode ir? 3, 2, 1 e foi! Senhoras e senhores, eu vou dormir. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Senhoras e senhores, já é visível a diferença aqui de um 0W20 para um 20W50, por exemplo, quando a gente fala do óleo em temperatura baixa. A gente está colocando todos precisamente na mesma condição de teste. O mesmo equipamento, a mesma temperatura e por aí vai. Então, isso aqui dá uma noção para vocês sobre o funcionamento do motor do carro que a gente nunca tem a oportunidade de ver. Então, esse óleo aqui, visivelmente, ele é muito, mas muito mais viscoso quando ele está numa temperatura baixa. Isso já dá uma prova do porquê que você nunca pode trocar a especificação do óleo lubrificante do motor do seu carro sem que isso esteja no manual do proprietário. Algumas marcas e alguns carros têm a opção de algumas variações. Por exemplo, eu posso usar um 10W40 ou um 15W40 de acordo com a temperatura do lugar que eu vivo. Então, por exemplo, você mora num lugar muito, muito frio e no manual do proprietário do seu carro tem a especificação do óleo lubrificante 15W40 ou 10W40, que vocês, por sinal, vão encontrar na linha da Shell. Tem um aqui. 10W40, por exemplo. Então, nesse caso, se você mora num lugar muito, muito frio e o manual do proprietário do seu carro indica isso, você pode colocar um óleo lubrificante que é menos viscoso em temperatura baixa, ou seja, ele é um pouco mais líquido. E qual é a necessidade disso? Por que eu estou falando isso? Por conta disso aqui que vocês estão vendo. A bomba de óleo do motor precisa fazer esforço para poder sugar esse óleo notavelmente mais viscoso. E não é só uma questão de esforço da bomba de óleo, que isso é real, né? Mas é também o tempo que esse óleo aqui vai se movimentar naturalmente para preencher todos os espaços, para chegar em todos os espaços que ele precisa estar para reduzir o atrito do motor do carro. Só isso aqui, levando em consideração esse ponto da temperatura baixa, é por esse motivo, por exemplo, que a gente está vendo aqui, que você nunca na sua vida vai poder substituir, inadvertidamente, um 0W20 por um 20W50, por exemplo. Olha o tempo, olha a viscosidade, olha o que muita gente vai chamar de peso para poder movimentar o óleo lubrificante do motor. Eu não imaginava que seria tão gritante essa diferença que a gente está vendo aqui. Ah não, velho, tá demorando demais, vamos nessa. Brincadeira, teste científico, não pode tocar nos experimentos. Tira essa câmera da frente que eu vou fazer uma partidinha rapidinho no Gran Turismo 7. Não? Tá bom. Júlia não deixou jogar videogame. Dá pra fazer uma prova de 1 hora aqui. A gente tentou fazer esse teste há uns meses. Eu tentei improvisar uma garrafa com um furo, deu tudo errado. Ai, tá quente, tá entrando dentro da luva. Meu Deus, deu tudo errado. Cancela tudo. Meu... Mano do céu! Socorro! Dessa vez a gente conseguiu. Bom, senhoras e senhores, já finalizamos aqui, né, do que a gente queria do nosso Delta de 75 a 125 ml. Agora a gente vai esquentar e batalhar um pouquinho aqui para equalizar a temperatura dos 3 óleos lubrificantes próximos de 100 graus. E a gente vai repetir o teste da mesma forma que vocês acabaram de ver. (96.2), 96.4 está estabilizando aqui. 96.5, 96.6, eu vou vendo aqui, mas vou iniciar o teste já. 96.6 é onde parou. Então, vamos nessa, todo mundo pronto? Muito cuidado nessa hora, porque agora o negócio é bem crítico. Ok? 3, 2, 1 e... foi!
coisa mais interessante aqui é ver que a grande diferença que a gente encontrou aqui nesta condição de teste, ela surgiu principalmente quando a gente falava do óleo lubrificante em uma temperatura baixíssima. A gente conseguiu ver que com o óleo lubrificante bem quente ali, na casa dos 100 graus, a variação de tempo para ele percorrer o mesmo espaço e preencher o mesmo volume foi bem menor do que com ele frio. De qualquer forma, isso aqui não resume o funcionamento, a situação extrema que é o funcionamento do motor de um carro. Porque a gente não está falando somente da velocidade para poder percorrer os espaços. Quando a gente fala no óleo lubrificante de alta qualidade, como a linha Shell Helix, por exemplo, a gente está falando de reduzir o atrito entre as peças, manter a limpeza do motor e por aí vai. Ou seja, o óleo lubrificante tem uma série de funções e hoje a gente focou aqui na parte da viscosidade. Agora, o mais interessante, pessoal, foi que a gente conseguiu ver, especialmente ali com óleo a 5 graus, ou seja, uma temperatura extremamente baixa, e num volume pequenininho, a gente conseguiu ver uma diferença de tempo gigantesca. O Alta RPM e a Shell conseguiram mostrar para vocês uma grande diferença que a gente nunca vê, a gente nunca imagina quando o motor de um carro está funcionando. Por isso, mais uma vez, o seu carro usa, por exemplo, um 5W30. Mas o motor do seu carro está mais rodado, com 100 mil quilômetros, como se 100 mil quilômetros fosse uma quilometragem enorme, né? Então você tem que usar agora o 20W50. Errado. Nunca faça isso. Por quê? Porque todo motor foi desenvolvido com folgas internas específicas. Então, na hora que a montadora está desenvolvendo o motor e vendo as folgas que ele vai ter ali para ele funcionar perfeitamente bem, ela escolhe o óleo lubrificante que se adequa à dilatação dos materiais, ao tipo de material, à proposta do motor e por aí vai. Então, pessoal, fica aqui a dica do Alta RPM e da Shell Helix. Nunca mude a especificação do óleo do motor do seu carro sem consultar o manual do proprietário para ter certeza de que você vai usar sempre o óleo lubrificante adequado. E também fica aqui o meu convite a vocês conhecerem a linha de óleo lubrificante Shell Helix. Eu estou deixando um link ali embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário de destaque, para que vocês possam conhecer toda a linha de óleo lubrificante, sintético, semi-sintético, mineral. Então é isso, feito o nosso vídeo aqui, que para vocês deve ter durado menos de 15 minutos, pra gente durou 4 horas para produzir. A gente espera que vocês tenham gostado. Vale o like aí para quem gostou desse material. Não esqueça de compartilhar se você gostou do nosso conteúdo. Mais uma vez, as informações da linha Shell Helix estão na descrição do vídeo. A gente se encontra em breve. Um forte abraço, valeu e até já!